Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui. Nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre o módulo de contratos, que é onde a gente faz a emissão do PMOC, tá? Então o primeiro passo é você fazer o cadastro do cliente. Então você clica aqui no módulo de clientes, depois você vem aqui no botão novo cliente, você preenche aqui o formulário e uma vez que você preencher o formulário, o teu cliente ele vai aparecer aqui. Depois do cliente cadastrado, você pode clicar aqui e editar ele, vai abrir o formulário novamente, caso você tenha digitado alguma informação errada. E você também tem a opção de cadastrar mais endereços, caso o seu cliente tenha mais lojas, né, unidades, filiais, e ele quer o PMOC para todos esses locais, né? Lembrando que o PMOC está vinculado ao endereço, então você não pode ter, por exemplo, um PMOC para 10 lojas, você tem que ter um PMOC para cada loja, tá? Estamos falando especificamente de PMOC. E se você está trabalhando com um contrato que não é PMOC, aí você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? E a mesma coisa aqui com contatos, né? Você pode cadastrar, além do contato principal, né? Você pode colocar o contato no financeiro, o contato no administrativo, o contato na recepção, segurança, portaria e assim por diante, tá? Então você consegue fazer a gestão completa aqui dos dados do seu cliente, tanto dos contatos, né, como dos endereços, né, caso o seu cliente tenha lojas e filiais. Aqui no caso dos locais, são os locais onde os equipamentos, né, estão instalados. Pode ser ambiente climatizado, como não climatizado. Quando a gente está falando de contrato de pessoa física, eu recomendo cadastrar por aqui, tá? Então, por exemplo, você vai cadastrar a sala de estar, sala de cinema, escritório, dormitório 1, dormitório 2 e assim por diante. Fica mais fácil de fazer por aqui. Agora, quando a gente está falando do PMOC, eu recomendo cadastrar direto na página do PMOC. Então, uma vez que você tem aqui o seu cliente cadastrado, você já pode criar o contrato, tá? Então, você vai vir aqui no menu de contratos e aqui você vai clicar novo contrato, você vai selecionar quem é o cliente. Então, no caso, essa academia que a gente cadastrou. Eu vou colocar aqui o endereço, né, a qual o contrato está vinculado. E aqui o contato. Pode ser o mesmo contato, pode ser outro contato, vai depender da forma como você está tocando o contrato. Então eu vou colocar aqui a data de início. O contrato ele vai de 15/7 de 2026 até 15/7 de 2027. Tá? Um período de 1 ano de contrato. O valor do contrato é R$ 1.500 por mês. O status está ativo. E como é um contrato PMOC, eu vou marcar aqui em contrato PMOC, tá? Quando eu clico em contrato PMOC, o que vai acontecer? Ele vai vir com os campos que são obrigatórios no PMOC. Quais campos são esses? São os campos que estão aqui na portaria 3523. Tá? Na portaria 3523 a gente tem um modelo oficial do PMOC. E nesse modelo deve constar, né, aliás, em todo o PMOC deve constar a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, a identificação do proprietário locatário ou preposto, a identificação do responsável técnico, a relação dos ambientes climatizados e o plano de manutenção e controle. Então, um PMOC, ele precisa conter essas informações. Se no PMOC que por exemplo, se você entregar para o seu cliente um PMOC que não tem essas informações, então ele não é um PMOC, tá? Ele precisa atender às leis e normas técnicas, tá? Se vocês quiserem, em outro momento eu posso gravar um vídeo explicando toda essa parte de legislação do PMOC, mas nesse momento a gente vai ver aqui só a parte do sistema mesmo, tá? Então, uma vez que eu criei aqui o PMOC, né, eu tenho que vir aqui e preencher essas informações. O primeiro item que eu tenho aqui é a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes e identificação do proprietário ou locatário preposto. Por padrão, né, no item 1 e 2, o sistema ele pré-carrega as informações do cliente, tá? Mas dependendo do perfil do seu cliente, essas informações aqui elas podem ser diferentes, né? Essas não, né? A parte de identificação do ambiente ou conjunto de ambientes. Como assim? Se esse cliente, essa Performance Fitness Academia, ela estivesse, por exemplo, dentro de um outro local, a identificação do ambiente ou conjunto de ambiente seria esse local. Exemplo, um shopping. Vamos supor que a academia está dentro de um shopping. Então, o ambiente ou conjunto de ambientes é o shopping. Como
A academia ela é na rua, um galpão próprio, então os dois campos aqui é preenchido com os dados do cliente. Então, sempre que o seu cliente estiver dentro de um outro local, pode ser um prédio comercial, pode ser um shopping, pode ser uma galeria, pode ser um hipermercado, pode ser, enfim, qualquer ambiente, né, onde o seu cliente esteja dentro do ambiente, a identificação do ambiente ou conjunto de ambiente é o local. Então, se é um prédio comercial, você vai colocar os dados do prédio comercial e a identificação do proprietário locatário preposto, você vai preencher os dados do seu cliente, tá? Aqui a gente tem identificação do proprietário locatário preposto. Qual que é a diferença, né? Proprietário e locatário está claro, e preposto é quando ele loca do locatário e não do locador. Um exemplo, imagina que dentro dessa academia tem um quiosque de açaí e ele está sublocando, né? Ele está sublocando um espaço dentro, então essa pessoa passa a ser um preposto, tá? Então nesse caso aqui, a única alteração que eu tenho que fazer aqui é colocar locatário, porque o ponto não é próprio, ele está locando, então eu coloco aqui como locatário, tá? Aqui em identificação do responsável técnico vai vir os dados da sua empresa. A única coisa que você tem que preencher aqui são os dados do responsável técnico. E por que isso não fica pré-preenchido? Porque eventualmente você contrate profissionais diferentes dependendo do contrato. Então você pode preencher aqui de acordo com o profissional que estiver sendo responsável técnico. Seja da sua própria empresa, né, pode ser você mesmo, caso você tenha o registro no conselho de classe, ou caso você tenha esteja terceirizando. Então, estou pegando aqui minha colinha. Então, aqui o engenheiro aqui eu vou tirar aqui, ó, engenheiro Carlos Eduardo Lima. Vou copiar aqui esse número e vou colocar aqui o número da ART que foi emitida no conselho, tá? Lembrando que os conselhos hoje são o CREA, né, ou o CFT. Então a gente clica aqui, salvei, já está adicionado, e agora nós vamos fazer a parte prática, que é preencher a relação dos ambientes climatizados e fazer e começar a preencher aqui o plano de manutenção e controle. No plano de manutenção e controle, aqui na portaria, você pode ver que ele tem um checklist aqui, ó. Só que nesse caso aqui, a gente está falando de um plano para um equipamento, então só tem um. Agora imagina se o cliente tem 20 equipamentos, 30 equipamentos, precisa ser um plano para cada equipamento, tá? Porque a manutenção preventiva ela não está vinculada ao PMOC em si, ela está vinculada ao equipamento. Imagina que o equipamento imagina que seu cliente tem 60 máquinas, né? Então você não pode aplicar o mesmo checklist para todos os equipamentos, né? Normalmente você vai ter no cliente 3 máquinas do tipo de janela, 2 piso-teto, 2 cassete, não sei quantos split, marcas diferentes, modelos diferentes, a central, imagina um hotel, né? Tem uma variedade de equipamentos. Não dá para aplicar o mesmo procedimento a todos os equipamentos, né? Muitas vezes não dá para aplicar o mesmo procedimento na mesma data para todos os equipamentos. Você precisa escalonar isso no seu cliente. Então, por isso que fica vinculado ao equipamento. Mas primeiro vamos aqui falar da relação dos ambientes climatizados. Então a gente vai clicar aqui em adicionar. Não tem nenhum ambiente ainda. Então eu vou cadastrar um novo ambiente. Vou colocar aqui recepção. Recepção da academia. É um ambiente climatizado? Sim. Tipo de atividade. Atendimento, área climatizada, vamos colocar assim, 25 metros quadrados, vamos colocar, sei lá, 15 metros quadrados. Na academia sempre tem 2 recepcionistas, né? E varia de, sei lá, 10 pessoas ali na recepção. Aqui a carga térmica eu vou colocar que é de 22.000 BTUs. Eu vou colocar BTU. Tem aqui já as unidades de medida pré-cadastradas, né, as principais, BTU hora, caloria hora, HP. Então, nesse caso aqui eu vou escolher BTU. Clico aqui em salvar. Eu acabei de adicionar e agora eu posso adicionar esse ambiente aqui ao PMOC, tá? Aqui eu tenho uma opção, né? Eu tenho a opção de excluir esse ambiente aqui do PMOC. Para adicionar ele, eu vou clicar que ele vai aparecer aqui novamente. Lembrando que eu não estou excluindo ele, eu só estou desvinculando ele desse PMOC, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar, ele volta e eu posso duplicar ele se eu quiser. Então isso é muito útil
quando a gente está falando de um lugar que tem muitas salas iguais. Imagina você ter um hotel que tem 100 quartos todos iguais, aí você tem que ficar preenchendo a mesma informação de todos. Você não precisa. Você simplesmente vai entrar aqui para editar, vai trocar o nome. De recepção eu vou colocar aqui administrativo. Sala ADM, sala da administração. Sala da administração. Aí tipo de atividade administrativo. Aí a área climatizada lá é igual. E aí no administrativo nós temos mais pessoas. São 4 pessoas no total que cuidam lá e eventualmente ficam mais 4 pessoas aqui. E a carga térmica aumentou. É 36.000 BTUs, tá? Deixa eu ver. Opa, era para ter aparecido aqui o pontinho. Eu vou verificar. E aí eu clico aqui em salvar, tá? 36.000 BTU. Agora vamos cadastrar aqui um outro ambiente. Vamos lá, vamos colocar aqui novo ambiente, sala da musculação. Também é um ambiente climatizado, tipo de atividade. Poxa, vou colocar o que aqui? Musculação. Pode ser, sei lá, ginástica. Vou colocar aqui uma maior área da academia, vai. Vou colocar aqui 80 metros quadrados. Vamos colocar aqui tem 30 ocupantes fixos. Ocupantes fixos? Alguém é fixo aqui? Só o pessoal da limpeza. Então, vamos colocar assim, 2 pessoas. Agora as variáveis, né? O lugar lotado, sei lá, tem 50 pessoas. Gente, eu tô chutando aqui porque é só um exemplo, tá? Carga térmica, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui 48.000. Aqui, ó, 100.000. 100.000 BTU. Pronto. Salvei. E aí adicionou. Então assim, eu adicionei aqui 3 ambientes. Você vai cadastrando os ambientes do seu cliente, tá? A qualquer momento você pode clicar e editar ou excluir e assim por diante, tá? Então é assim que funciona. Uma vez que eu fiz isso aqui, agora vamos para o próximo passo, que é cadastrar os equipamentos. Então é o mesmo processo, né? Botãozinho adicionar, novo ativo. Vou colocar aqui a foto do equipamento, vou colocar aqui da recepção que eu fiz aqui bonitinha. Recepção. Então vou colocar aqui o nome do ativo, vou colocar aqui AC01, tracinho, recepção. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, tá? Você pode colocar split 01, split recepção, Arcon, LG, não sei das quantas. Você pode colocar da forma como você quiser, tá? Localização, então no caso aqui é a recepção. E esse aqui é um pulo do gato, né? A gente tem aqui, no caso, o ambiente que ele climatiza, né? A localização onde o equipamento está fisicamente. Agora, os ambientes climatizados são os ambientes que o equipamento climatiza. Então, imagina assim, que nesse local, por exemplo, tenha mais de um ambiente. Então, esse equipamento pode climatizar mais de um ambiente. Então, você marca aqui os ambientes climatizados. Isso se aplica muito a sistema de ar central. Então, você imagina, você tem um evaporador e ele climatiza o escritório inteiro. Então, né, ele vai. Só que o escritório está dividido por departamentos, por salas. Então, você vai marcar ali todas as salas que o equipamento climatiza. Só que o equipamento fisicamente está lá no quartinho na área técnica. Então, você consegue especificar exatamente, né, onde fisicamente o equipamento está e aonde o equipamento ele climatiza. Agora nós vamos aqui escolher aqui a categoria. Qual é a categoria? A categoria é tipo de equipamento. Você pode customizar isso na parte de configurações do sistema. Então a categoria é ar-condicionado e o tipo aqui é split, tá? Então eu vou colocar aqui split Raiol. Marca, eu vou colocar aqui LG. Modelo eu não vou preencher. Número de série também não. E eu vou colocar aqui o equipamento. Vou colocar aqui que ele tem 24.000 BTUs, ok? Plano de manutenção. Plano de manutenção é o checklist do equipamento. Então, o checklist está sempre vinculado ao equipamento. Imagina quando você compra um carro, esse carro ele vem com o manual e ele vem com a especificação de como tem que ser a manutenção, em qual período tem que ser.
de quanto tempo tem que ser. A mesma coisa acontece no equipamento, né? Você compra o equipamento, no manual do equipamento tem lá o checklist, e o plano de manutenção do equipamento, tá? Então, existem alguns modelos de checklist já pré-cadastrados no sistema. Você pode cadastrar o que você quiser, tá? Você pode editar, cadastrar, alterar da forma como você quiser. Então, no caso aqui, eu vou colocar um checklist que eu gosto muito, que é o meu. Ele chama padrão, tá? E aí eu vou aplicar esse checklist. Então, eu não vou colocar nenhuma observação aqui, não precisa preencher mais nada, mas se eu quiser eu poderia colocar. Vou clicar aqui em salvar. E aí o equipamento foi cadastrado. Pode ser que demore um pouquinho, às vezes porque o QR Code do equipamento está sendo gerado, e às vezes, né, dependendo, pode demorar um pouquinho. Então, a gente já cadastrou o equipamento, né, já vê que está o código dele aqui, e aí sim eu clico ele aqui em adicionar. Ok? Uma vez que eu adicionei aqui o equipamento, agora sim eu consigo criar o plano dele. Então eu vou clicar aqui em Split High-All, vou clicar, aliás, no equipamento. Então abriu aqui a página do equipamento, note que tem a foto, o nome que a gente colocou, o tipo, marca, todas as informações. Aqui vai aparecer o plano, então o plano é o checklist, né? Então a gente tem aqui a limpeza dos filtros de aro, substituir por novos caso necessário, mensal. Verificar a operação de drenagem ou corrigir caso necessário, mensal. E aí, uma vez que a gente tem aqui o plano definido, agora o que a gente tem que fazer é a programação dessas manutenções. Então, a gente vai clicar aqui na abinha, né, de manutenções. Não tem nenhuma manutenção registrada, e aqui a gente tem duas formas de fazer isso, tá? Você pode fazer isso de forma aleatória, como eu digo, ou você pode aplicar o plano. O que quer dizer de forma aleatória? Eu posso preencher do jeito que eu quiser. Eu vou selecionar aqui o contrato, né, que é o contrato do qual esse equipamento faz parte nesse momento. E aí eu vou preencher aqui. Eu posso colocar aqui, ó, preventiva mensal. A data planejada foi hoje também. Ok? E posso colocar que essa atividade vai se repetir mensalmente. Então, serão criadas 12 manutenções mensal, um ano. Ok? E aí quando eu clico aqui em criar manutenção, ou seja, ele já me programa todas as manutenções para o equipamento. Então, assim, quando o cliente ele escanear o QR Code do equipamento, ele vai ver toda a programação de manutenção e vai ver as datas, né? Então, aqui está a preventiva mensal, eu clico aqui, eu seleciono quem foi que executou a manutenção, a data que a manutenção foi executada e quem foi que aprovou essa manutenção. Então foi senhor João. E aqui você coloca alguma observação caso você queira. Tá? Aí você clica em salvar, o status muda ali já para concluído, e aqui fica registrado que a manutenção preventiva mensal aqui do equipamento foi executada. Então, mas aqui, né, você definiu o que você quis. Então você pode registrar manutenção preventiva mensal, trimestral, corretiva, instalação, tu pode colocar o que você quiser e também especificar se é para repetir ou não, tá? Agora sim, existe uma outra forma de fazer isso. Deixa eu deletar essas manutenções aqui para mostrar. Deixa eu deletar, você clica em editar, né? Seleciona elas, então a gente não tem nada mais aqui criado. Eu clico aqui novamente em manutenção e coloco aplicar plano. Quando eu coloco aplicar plano, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as tarefas que tem no plano, vai ver qual a periodicidade delas e vai repetir automaticamente. Então, se eu tenho uma atividade que se chama efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador e mensal, ela vai repetir 12 vezes dentro do período do contrato, dentro da janela do contrato, tá? Então, eu vou colocar aqui simplesmente a data de início, né, para quando vai começar essas manutenções. Eu estou colocando a mesma data, eu vou fazer melhor, eu vou colocar para frente, eu vou colocar dia 20. Eu clico aqui em criar manutenções, e aí ele vai carregar um pouquinho e vai criar as 116 manutenções
que precisam ser executadas no equipamento de acordo com o plano de manutenção que foi definido, de acordo com o programa de manutenção que foi definido. E aí o processo de execução é o mesmo, você clica no item, né? Você executa, ou você pode vir aqui em cima e filtrar. Eu quero tudo que for mensal e tudo que está agendado. E aí, ó, aparece aqui todas as manutenções. Eu posso vir aqui também e filtrar por data. Eu quero tudo que tiver no dia 20. Né? Do dia 20 até o dia 20. Ah lá, 20/7/27. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atividades para esse período. Aí o que eu faço? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, marcar todas, editar, e aí eu não vou mexer em nada aqui, viu? Nada mais. Eu vou só colocar aqui, ó, data programada, né? Já está responsável, Alessandro. A execução foi quando? Foi hoje. Me antecipei, fiz hoje. 07/2026. O status é concluído, aprovado pelo senhor João, né? Posso colocar aqui, ó, manutenção realizada com sucesso. Pronto. Clico em salvar. E aí ela sumiu daqui. Por que ela sumiu daqui? Porque ela foi concluída. Então ela vai aparecer aqui, ó, concluída. Se eu tirar o filtro, ó, você vai ver que vai ter aqui, ó, concluída aqui, aqui, porque você vai estar executando dentro do plano de manutenção, tá ok? Aqui anexos é caso você queira anexar alguma coisa no equipamento, pode ser uma foto, pode ser um manual do equipamento, códigos de erro do equipamento, você pode deixar algum documento, né, caso você queira, dentro do cadastro do equipamento, tá bom? Então o cadastro ele fica assim dessa forma. Vamos voltar lá para a página do PMOC. E aí quando a gente volta lá, aqui a gente também tem o botãozinho para duplicar. Então, por exemplo, se você tem 3 equipamentos que são iguais, então vamos colocar aqui. Eu coloquei que esse equipamento ele tem 24.000 BTUs e eu tenho aqui também sala de administração, né? É o mesmo equipamento na sala de administração. Então eu vou colocar aqui, ó, sala de administração, vou duplicar, vou vir aqui, vou clicar em editar aqui no botãozinho aqui na parte superior, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, AC02 administração. Tiro aqui, eu deleto, vou colocar aqui o endereço continua o mesmo, né? Aqui, ó, sala da administração, ambiente climatizado, sala da administração, categoria split, só que agora o equipamento é outro, não, é o mesmo equipamento, também 24.000, status do equipamento está ativo, clico em salvar, e aí eu personalizei aqui, corrigi as informações, faltou colocar a foto, vamos colocar uma fotinha aqui, deixa eu ver, vamos colocar aqui. Pronto. Salva a foto do equipamento. E eu não preciso preencher novamente o plano, não preciso preencher novamente a programação das manutenções. Lembrando que ele vai copiar o que foi feito no anterior. Então, como no anterior eu executei manutenções, né? Ele vai copiar concluído. Então, eu recomendo você não executar nada, simplesmente preencher tudo o PMOC e aí depois... como é que fala? Depois você vai lá e executa as atividades. Então eu tenho aqui mais um equipamento aqui e o processo é o mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui outro equipamento que não foi cadastrado ainda, vou colocar uma fotinha aqui, vou colocar esse piso teto aqui, AC03, musculação, localização do equipamento, sala de musculação, ambiente climatizado, sala de musculação, categoria ar-condicionado, piso teto, deixa eu ver, piso teto, marca, no caso aqui é Carrier, né? Carrier ou Springer? Springer e Carrier, vou colocar. Acho que é só Carrier esse. Carrier. E aí não vou preencher também nem modelo, nem número de série.
Eu vou colocar aqui que a máquina tem 36.000 BTUs. Vou colocar o plano de manutenção, já que é um piso teto, procurar aqui se a gente tem uma manutenção de, deixa eu ver, fan coil, quadro, torre. Não tenho uma manutenção específica aqui para piso teto. Então eu vou colocar a padrão, tá ok? Vou clicar em salvar. E aí o equipamento aqui, ó, foi novamente criado. Eu tenho aqui a mesma coisa, plano, manutenção. Vou clicar aqui em manutenção, vou clicar em aplicar o plano novamente, né? Vou colocar, também começa no dia 20/7/2026. Vou clicar em salvar. Pronto, já fiz. Volta aqui pro PMOK. Vou duplicar porque na sala da musculação são 2 piso teto. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar o equipamento, mas o plano de manutenção não muda, tá? Então eu vou colocar esse aqui agora. Tem esse equipamento aqui, ó. AC04, musculação, tiro a cópia daqui. Cliente é o mesmo, endereço, localização, sala da musculação igual. Ambiente climatizado, sala da musculação, piso teto, marca, vamos mudar, né? Vamos colocar aqui agora GRI, né? Tem GRI aqui, mesma capacidade, status do equipamento é ativo, mesmo plano de manutenção. Clico em salvar. Então fiz aqui a alteração, toda a manutenção já está programada. Volto lá para o PMOK. Então aqui eu já preenchi aqui os equipamentos. E agora eu vou fazer o que? Vou anexar os anexos. Vou anexar a RT. Tipo, vou escrever aqui o RT, que é o documento, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Vou anexar deixa eu ver, o CREA do engenheiro. Vou cadastrar aqui a ficha dos produtos, né? FISCP. DESIX, que é o produto. E aí você vai colocando os anexos, né? Aqui, análise da qualidade do ar, documento do engenheiro, todos os documentos. E aí, uma vez que você fez isso, o PMOK está pronto. Tá? Ele está tudo preenchido. E aí, qual o próximo passo? Você vai encaminhar esse PMOK para o seu cliente, e aí você vai escolher o método, né? Você pode encaminhar no formato de PDF. Então, você vai clicar aqui, ó, gerar PDF. Ele vai carregar, né, todas as informações. Vai montar o PDF. Aqui, ó, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque às vezes o Chrome, né, ele bloqueia aqui o PDF. Deixa eu clicar aqui de novo. Pronto, ele já abriu. E aí ele vem aqui, ó, com o logo do cliente, plano de manutenção, operação e controle, o número do PMOK, o período, o código do QR Code, os dados, o QR Code, né, para acessar esse documento digital. Aqui os dados do responsável técnico, nome da empresa, né? Todas essas informações aqui. E aqui tem, ó, identificação do ambiente, conjunto de ambientes, identificação do proprietário locatário preposto, identificação do responsável técnico, a relação dos ambientes climatizados. E aqui o plano de manutenção por equipamento. Então tem a foto do equipamento, o nome do equipamento, tipo, marca, modelo, ambiente climatizado, o plano de manutenção que foi definido para ele, e aqui os checklists, né, preenchido a todas as datas que foram enviadas, foram feitas as manutenções, tá? Para cada um dos equipamentos. Então, o PMOK, ele pode, dependendo do tamanho do seu cliente, né, ele pode tomar assim, proporções gigantescas. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um PMOK que a gente falou de 3 equipamentos, né, já deu 24 páginas. Então, ficar gerando PDF, mandando por e-mail para o seu cliente, às vezes pode ficar um pouco pesado no e-mail dele e pode ficar um pouco confuso, né? Então, assim, tem um outro método que é esse aqui, ó. Tu vai vir aqui, ó, compartilhar. Tu vai copiar o link, ó, tá vendo? Aparece aqui o link, ó, do PMOK.
Deixa eu abrir uma página anônima aqui para mostrar. Aí você vai mandar esse link para ele. Quando você mandar esse link para ele, vai aparecer para ele um instalador, tá? No navegador dele. E aí ele vê como se fosse no PDF, né? Só que aqui de forma digital, ó, totalmente digital. E aí ele baixa o PDF, imprime se ele quiser. Então se ele clicar aqui, ele vai gerar lá o PDF, né? Agora, se ele não quiser, ele pode simplesmente pegar aqui e consultar. Então é só salvar o link no navegador dele, no atalho no computador, e aí ele pode consultar sempre que ele quiser. Tá ok, pessoal? Esse é o módulo de PMOC. É bem simples, né, de mexer, é bem fácil. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato aí comigo. Estou à disposição aí para... só mais um detalhe. Eu acabei esquecendo de comentar. Como é que a gente faz com a parte dos anexos? Se você for no final do PMOC, ó, no final, na última página, vai ter aqui, ó, vai ter aqui, ó, os anexos, ó. E o anexo vem com QR Code. Então, se o fiscal precisar baixar a RT, o CREA ou qualquer outra informação, ele lê o QR Code, ele vai fazer o download do documento. Então ele vê todas as informações aqui digitais, de forma digital, aliás, e aí ele pode também fazer o download do documento para ele conferir. Então ficou assim, tá bem fácil, tá? Atende 100% a norma. Então agora é só você aí começar a cadastrar os seus clientes, seus equipamentos, para você fazer a emissão aí do PMOC, tá? Quando a gente está falando de PMOC, ele vai seguir esse formato. Agora, quando não for PMOC, ele não vai ter aquelas informações, né? Você só vai registrar os equipamentos, que é exatamente o mesmo formato aqui, ó. Só que você não vai ter as outras informações. E aí você vai poder gerar um relatório simples. Deixa eu cadastrar nesse cliente aqui, só para exemplificar. Nesse cliente não tem equipamento nenhum. Vou colocar um equipamento aqui só para mostrar mesmo. Assim, vou colocar aqui K701 recepção. Não tem recepção, não tem nada. Eu vou só salvar. Ok, cadastrou o cliente. Agora é só clicar no equipamento. Ele vai direcionar para a página do equipamento, onde você tem o plano do equipamento, as manutenções programadas por equipamento. Mas quando a gente volta aqui no contrato, né, desse equipamento, que não é um contrato PMOC, é um contrato simples, eu posso vir, clicar aqui e gerar relatório. E ele também vai me gerar um PDF com o relatório de manutenção desse equipamento especificamente. E esse foi o módulo de contratos. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 71991026697.